A paz seja com todos, igreja. Vamos, nessa tarde de domingo, meditar na palavra do Senhor. Gostaria que todos abrissem no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. E antes de iniciar a leitura da palavra, vamos fazer uma pequena oração. Senhor amado, queremos te agradecer por esse tempo de podermos estar reunidos através deste canal do YouTube, da mídia, podendo compartilhar a tua palavra. Que a tua palavra, teu Espírito Santo, que quando nós lemos, ela alcança os nossos corações, que ela possa tocar vidas e corações e falar, Senhor Deus, conforme te apraz a tua vontade, transformando nossas vidas e nossos corações. Em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento de estarmos reunidos em comunhão da tua igreja. Amém. Então, como eu disse, vamos ler Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Amados, nessa pequena passagem de Paulo no livro de Filipenses, tem uma parte aqui que eu queria compartilhar sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos dentro do tempo. Paulo, na verdade, está falando aqui sobre um objetivo de vida, né? O objetivo de vida que ele tem, né? Uma meta que ele tem na vida, né? E, ao mesmo tempo, ele também coloca esse objetivo se relacionando com atitudes nossas no tempo, né? Como encarar desafios na vida. E os desafios estão relacionados ao como que nós lidamos com o tempo. Como assim? Veja bem, ele diz assim, né? Uma coisa penso, na Bíblia Viva, essa mesma passagem, Paulo fala assim, meus caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrado todas as minhas energias, objetivo, para insistir nesta única coisa. Tudo que ele tem como objetivo, ele se concentra em uma única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. A mesma passagem na Bíblia Viva. Ou seja, ele está falando sobre como lidar com o tempo passado, e ele está falando do presente, que é o que ele está falando hoje, prossigo, eu tenho concentro minhas energias numa única coisa, que é concentrar para aquilo que está à frente, para o futuro. Ele olha para o passado, fala de como ele se considera hoje, né? Ele ainda não alcançou o seu objetivo, mas ele prossegue com o objetivo único, olhando para o futuro. Então, tratando, né, com o passado, presente e o futuro. É um pouco da mensagem que nós vamos meditar aqui rapidamente. E o tempo, né? O tempo, peguei aqui um estudo dizendo assim, tempo é um desafio que precisa ser diariamente vencido. Toda a atividade do homem neste mundo gira em torno do tempo, sendo este constituído de passado, presente e futuro. O passado tem grande influência sobre a vida de toda pessoa. Vocês concordam? O passado tem grande influência sobre as nossas vidas, né? Isto porque o presente e o futuro refletem o resultado das atitudes do passado. E o que é tempo, então, né? Aqui peguei também um trecho aqui falando sobre o tempo. Tempo nada mais é que uma sucessão de anos, dias, horas, minutos e segundos que dá ao homem uma noção de passado, presente e futuro, né? É o tempo. Passando 2 minutos atrás, começando essa mensagem, já virou passado, né? Define-se como um momento. O tempo define-se como um momento, uma ocasião apropriada ou disponível para que um evento se realize. Bom, até aqui muitos conceitos, mas qual é o ponto importante, né? Palavras importantes do que gostaria que nós marcássemos nessa mensagem nessa noite, né? Palavras desta passagem. Não sou ainda tudo, Paulo disse na Bíblia Viva, né? Não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrado todas as minhas energias
em algo, em um objetivo, né? E ele concentra em que? Esquecendo-me o passado, esquecendo-se do passado, né? E, amados, nós aprendemos muito na palavra do Senhor, mas às vezes a gente não dá uma atenção mínima aos detalhes. E a sabedoria de Deus, se você prestar atenção, está nos mínimos detalhes. Olha só que Paulo falou aqui, algo que a gente já leu essa passagem muitas vezes, mas preste atenção, se teria que você guardar uma coisa no seu coração nesta noite, nessa mensagem, são duas palavras. A primeira é esquecendo-se do passado. E aí eu quero anotar aqui alguns pontos, alguns quatro pontos aqui para a gente falar de passado. Ou seja, fatos do passado que devemos esquecer. Fatos do passado que você deve esquecer. Primeiro, marque bem isso. Fatos do passado, né? Esquecendo-se do passado. Os pecados. Primeiro fato. O passado que você deve esquecer. Os pecados. Se Deus não se lembra dos nossos pecados, o crente também não deve lembrar deles. Olha o que está escrito em Hebreus 10:17. Dos seus pecados, diz o Senhor, e iniquidades, não me lembrarei mais. Toma posse dessa palavra, irmãos. Porque se tem algo que esteja errado na sua vida, se tem algo que te incomoda, e nós estejamos provavelmente perdendo força, energia, se esfriando, o Senhor está dizendo, esquecendo-se do passado, esqueça dos pecados, porque o Senhor já está te dizendo nesse momento, nesta noite, nesse momento que você está ouvindo essa passagem, Ele não se lembra dos seus pecados e iniquidades. Então, você deve se esquecer dos seus pecados e prosseguir para o alvo. Vamos seguir a mensagem. Segundo ponto que nós devemos esquecer do passado, as ofensas sofridas, né? Se o crente retiver as ofensas, ficará privado da graça de Deus e será alvo de amargura, impedirá o perdão de Deus e dará lugar ao diabo. Amados, aprendendo com a palavra do Senhor, olha que frase simples, que passagem simples nós lemos em Filipenses, esquecendo-se do passado, né? Esquecendo-se do passado e prosseguindo para o alvo. É para você esquecer as ofensas sofridas. Esqueça. Largue isso para trás. Não deixe isso afetar o seu presente e futuro. Lembra que lemos aqui, né? As coisas do passado estão afetando sempre o seu presente e o seu futuro. Devemos largar coisas do passado, concentrando em as coisas que estão lá no futuro. Então esqueça as ofensas. Quero ler aqui em Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, 15, diz assim, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, porque se você está dando atenção às ofensas sofridas, dando lugar, está excluindo a graça de Deus da sua vida. E olha que a palavra que diz em Hebreus 12:15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Raiz de amargura e perturbação, né? Você está deixando essas ofensas sofridas, ao você dar lugar a isso, são coisas que aconteceu ontem, antes de ontem, há 3 minutos atrás. Às vezes é melhor até você ser um pouco meio aéreo, desligado, e ficar atento apenas ao futuro, não precisar prestando atenção, ficar ansioso, olhando o relógio, vendo o tempo passar, lembrando que o tempo passou e você perdeu, e você está assim maquinando na sua cabeça o tempo que passou e não olha para frente. Raiz de amargura. Você está excluindo a graça de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus 10:15. Portanto, irmãos, concentre-se no futuro. Deixem essas coisas do passado. As ofensas sofridas é para deixar. Terceiro ponto que é para você deixar no passado. As atitudes erradas. E o que são atitudes erradas? São as oportunidades desperdiçadas, conversas fúteis,
as indecisões, a falta de ousadia e a intranquilidade, provavelmente, talvez que tenha ocorrido. Amados, todos nós erramos, falhamos, somos falhas humanas, estamos aqui na Terra. Não quer dizer que ao você ouvir essa palavra, tomar posse, que eu vou esquecer, não quer dizer que amanhã ou daqui 10 minutos você não faça algo que se arrependa, tome uma atitude errada, mas mantenha-se firme, crendo nessa palavra e não guarde rancor, não guarde essa atitude, já marcando que já marcou todo o seu presente e seu futuro. Aliás, seu presente, se der tempo, se dá espaço no seu coração dessa atitude errada e já vai perder a sua tranquilidade e vai afetar o amanhã, o seu trabalho, o seu conviver com o cônjuge, com a família, com os filhos e pronto, já foi. Perdeu a bênção, continua perdendo a bênção. Amados, o que passou, passou. Olhe para amanhã. Importante lembrar disso, né? Não deixe, né? A gente vai perder oportunidades na vida, mas a gente tem que olhar para frente. Quero compartilhar uma palavra lá em Efésios capítulo 5, 15 e 16. Diz assim, Efésios 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, os dias são maus, os dias colaboram para que de repente você tome uma decisão, uma atitude errada, deixe de fazer e desperdiçar uma oportunidade, acontece. Mas ok, passou, amados. Não fique remoendo o passado, olhe para frente. Né? Deixe o copo vazio para que o Espírito Santo possa preencher. Não enche esse copo com a amargura, com lembranças de coisas que você deveria ter feito e não fez, de se eu tivesse aplicado, se eu tivesse guardado dinheiro, passou. A gente toma atitudes erradas, mas, e aí que está, lembra que nós comentamos aqui no início da passagem, o maior desafio da vida cristã é saber lidar com o tempo. E Deus, nessa passagem, através de Paulo, na carta de Efésios, na carta aos Filipenses que nós lemos, ele nos ensina, esquecendo-se do passado e prosseguindo e olhando para frente. Deve ser assim, amados. Lógico, todo dia se você quer errar, todo dia você vai querer lembrar daquele pecado, não adianta. Isso vai afetar seu presente e seu futuro também vai estar marcado por amargura. Então esqueça as atitudes erradas, prossiga para frente, né? Quarto ponto, que devemos, quarto fato que devemos deixar no passado, deve ser esquecido, os infortúnios da vida. O que é isso? São fatos que fogem ao controle do homem, né? Como acidentes, enfermidades. Bom, em Eclesiastes, nós aprendemos e Deus nos ensina que todas as coisas podem ocorrer para o bom e para o mal, para o justo e o injusto. A chuva e o sol, né, estão sobre a cabeça dos justos e também dos injustos. Então os infortúnios da vida acontecem. Coisas acontecem na vida, né? Porque nós estamos num mundo que está ao derredor, o inimigo e o pecado estão ao nosso derredor, coisas ruins, aquelas pessoas ruins fazem mal, fazem maldades e acabam se respingando no justo. Mas o que importa não é você ficar remoendo e ficar com medo, não, porque enfermidades fazem parte da vida. Uma vez um chefe falou, coisas ruins acontecem, né? Mas isso é a vida. E às vezes a gente fica tão estressado porque está vivendo. Nós vivemos, amados. E estar aqui nesse mundo, né? Estamos a revelia de qualquer infortúnio acontecer. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, quarto fato que você deve deixar no passado e não ficar remoendo também são os infortúnios da vida, como acontece com qualquer um, o evento da Covid, enfermidades, às vezes a perda de um amado, de um parente. São coisas que acontecem e vão acontecer, porque faz parte da vida. E viver é uma bênção. E maior bênção ainda é saber que você vive
na presença de Deus, obedecendo a sua palavra, estando firme com Ele, apesar dos infortúnios. Então aqui, nessa primeira parte, 4 fatos do passado que você deve esquecer: os pecados, as ofensas sofridas, as atitudes erradas, os infortúnios da vida. Deixando isso para trás, como diz a palavra aqui, vou ler novamente, né? Estou concentrado, diz, como Paulo disse, com todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado. Esqueça os pecados, esqueça as ofensas, esqueça as atitudes erradas, os infortúnios. Errou, peça perdão, né? Esteja aos pés do Senhor, peça perdão, esteja sempre firme com o Senhor, porque essas coisas acontecem, mas o Senhor é contigo. Prosseguindo a mensagem, o segundo ponto que Paulo nos ensina aqui, né, e aguardando esperançoso aquilo que está à frente, ou seja, prosseguindo para o alvo, né, prosseguindo para o alvo, ficando para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prosseguindo para o alvo, avançando para o que está adiante. E diante dos desafios da vida, aqui alguns 3 conselhos para finalizar essa mensagem. Diante dos desafios da vida, o cristão deve fazer alguma coisa. Olha que coisa, olha que dica importante. Diante dos desafios, que significa prosseguir para o alvo, seguir adiante, devemos lembrar que a gente deve fazer alguma coisa. Como assim? O crente não deve parar, aliás, diante das dificuldades da vida. Como nós lemos, os problemas, as circunstâncias fazem parte da vida. Mas qual é o mais importante, que é o que o Paulo ensina aqui, é atitude. Diante das coisas do passado, ele já falou, a primeira atitude é esquecer, e a segunda é prosseguir, e prosseguir significa não ficar parado. Prosseguir não é espero, não, é avançar, e avançar significa fazer alguma coisa. Quero ler aqui Josué capítulo 1, verso 2. Josué capítulo 1, verso 2. Nessa passagem, Deus está passando a passagem de bastão de Moisés para Josué. Então diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha só, amados, a sinergia desta passagem com esta mensagem. Diante dos desafios, o cristão deve fazer alguma coisa. E Deus, imagina Josué, né, o braço direito de Moisés morreu. Ele olha para o passado, se desespera, vê tudo que Moisés fez, ele acha que não vai poder fazer, ele olha no passado, vê quanto que ele errou, não obedeceu, provavelmente, talvez Moisés, ele fala, não sou capaz, mas Deus disse para ele, Josué, Moisés está morto, então você e todo esse povo preparem-se, estejam preparados para atravessar o rio Jordão, para ir à terra que prometi. O recado é, não parem, não fiquem esperando, continuem. Então, esqueça do passado e continue, faça alguma coisa. No caso de Josué, teve que fazer. Simplesmente pegou todo o povo, vamos para frente, moçada. Vamos atravessar esse rio, porque Deus é conosco. Faça alguma coisa, né? Faça alguma coisa na obra do Senhor, né? Faça algo, vai lá, estude, vem lá e tocar guitarra comigo, vem lá no louvor, venha dar aula para as crianças, venha participar do diaconato, faça alguma coisa e continue. Só pare quando Deus pedir, quando Deus te recolher. Aliás, não é para parar quando você quer, quando Deus recolher, porque não é para parar. Porque Deus não deu moleza para Josué. Muito pelo contrário, abençoou, fortaleceu e ele simplesmente confiou, teve fé. Tenha fé, continua, faça alguma coisa. E diante dos desafios, o segundo ponto que devemos fazer é esforçar-se para seguir em frente. O crente deve lutar para alcançar seus objetivos. Para isso, o crente deve manter-se acima da média. Não ter medo dos desafios. Ser insistente.
em seus objetivos. Saber conquistar o presente. Olha que palavra, saber conquistar o presente, ser insistente, não parar. 1 Coríntios 15, 18, olha que precioso essa passagem, quando Paulo estava passando uma mensagem para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios 15, 18. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Recado do Senhor. Diante dos desafios, esforce-se para seguir em frente. Primeiro, diante dos desafios, faça alguma coisa. Segundo, esforce-se para seguir em frente. E Deus falou assim, amados irmãos, mantenham-se firmes, simplesmente assim, e que nada nos abale. Não deixe o tempo vos abalar. Não deixe tudo que vem passando em cada minuto, segundo, anos passado, que isso transforme o seu presente e futuro em distanciamento de Deus. Não olhem para trás, avance, prossiga para o alvo. Terceiro conselho aqui, diante dos desafios, o cristão deve prosseguir para o alvo. Isso está óbvio lá na mensagem, não é? O crente deve caminhar confiante, com fé, acreditando de que Deus abrirá caminho pelo mar. E aí, para encerrar essa mensagem, Êxodo 14, 15 e 16. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se, aquietem-se. O Senhor lutará por vocês. Tão somente se aquietem. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente. Na passagem, em outra versão famosa, digam ao meu povo que marchem. Diante dos desafios, marchem. Continue. Não olhem para trás, o exército do faraó vindo. Não olhe para trás para a cebola. Não olhe para trás para aquilo que você fez e errou, e achando que não mereça atravessar o Rio Jordão. Deus está dizendo que é contigo. Deus está dizendo que você deve fazer alguma coisa, tomar uma atitude e seguir em frente. Esse é o nosso papel hoje. Apesar das dificuldades que hoje vivemos num tempo difícil, de muitas informações, muitos problemas, muitos escândalos dentro da igreja, inclusive, mas isso não deve nos abalar. Não deve nos abalar no sentido de ficar olhando para um escândalo que passou e ficar comentando e, puxa, pronto, isso já contaminou, já vai tirar a sua energia, que Paulo falou aqui, guarde suas energias, concentre numa única coisa, esqueça e avance. Amém? Concluindo, após aprender com o passado, o presente e o futuro, o crente deve continuar lutando até finalmente alcançar o prêmio soberano da vocação, quando Deus, não é agora, mas lá no futuro, quando Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, tornando-nos a um ser eterno, a eternidade, né? Corpo glorificado, a ressurreição com os mortos e o arrebatamento da igreja. Essa é a nossa esperança. Quando lá nos céus, né, quando estivermos com o Senhor, todas as lágrimas serão enxugadas, né? Então, Deus enxugará seus olhos, toda lágrima, tornando um ser eterno, e for resgatado ao seu estado original, o nosso estado original da criação, quando Deus criou o homem, né? Que é estar em comunhão com Deus eternamente. As coisas eternas são maiores que as temporais. Olha isso, irmãos. Dependendo do que a pessoa fizer no passado, todas as suas atitudes poderão neutralizar o presente e estragar o futuro. Esta frase é a verdade do que nós lemos na passagem de Filipenses. Para isso, para o seu passado não afetar o presente e o futuro, você tem que tomar atitude. E olha aqui, porém Deus poderá realizar muitos milagres, né, no presente e garantir o futuro, se tão somente o crente se dispuser a enfrentar os desafios para conquistar os seus sonhos.
toma posse dessa palavra, né? Tome atitude, receba a bênção do Senhor, porque Deus já nos abençoou, Deus já providenciou a salvação, basta acreditarmos, cremos e seguirmos em frente e não olhar para trás, prosseguir para o alvo. Amém? Vamos orar. Encerrando, Senhor meu Deus, quero te agradecer por esta palavra preciosa. Que o Senhor venha transformar corações daqueles que puderam e tiveram, Senhor, persistência e paciência de finalizar ouvindo esta palavra. Em especial, queremos orar aqui como Igreja do Senhor, pela vida do nosso pastor Carlinhos, Pai amado, que tem nos abençoado, teu servo, nosso Moisés, que tem nos guiado para terra prometida, Pai, que o Senhor seja com ele, na sua saúde e também, Senhor Deus, no coração e na mente da pastora Cidinha, fortalecendo-a nesse momento de desafio, Pai. Que esses desafios desse momento, dessa situação, seja para a glória do Teu nome, que possamos glorificar o Teu nome, porque o Senhor honra aqueles que Te honram. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A paz, igreja.